Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui na nossa live do quadro Afectos. Para quem não me conhece, eu sou Simone, enfermeira. Enquanto vocês vão entrando, compartilhando essa live, eu acolho vocês, nossos amigos, as pessoas que acompanham a gente. E hoje a gente vai falar de um assunto muito votado, quando a gente lançou alguns assuntos para trazer para vocês, né, que é a importância de conhecer os primeiros socorros, né? E quando a gente pensa um pouquinho em primeiros socorros, a gente sempre imagina aquele atendimento no pronto atendimento, no pronto socorro, nas UPAs. E hoje a gente quer falar do atendimento de primeiros socorros em casa, no nosso dia a dia. Um assunto muito importante, porque a gente vai atuar no campo da prevenção de muitos acidentes que acontecem anualmente. Então, aproveite esse momento de início da nossa live para compartilhar com a sua família, com seus amigos, para que a gente possa alcançar mais pessoas para terem esse tipo de acompanhamento, tá? Sejam bem-vindos. Hoje eu trouxe aqui dois participantes especiais, que eu vou usar aqui como integrantes da nossa demonstração de atendimento de primeiros socorros. Tá aqui a bonequinha da minha prima Ana Júlia, que me emprestou e arrumou ela toda bonitinha. E tá aqui também meu urso Garofreudo de longas datas, mais de 20 anos comigo. Quem me conhece sabe que o Garofreudo é bem importante na minha vida, viaja às vezes comigo, tem um cantinho especial aqui em casa. Ele vai ser o nosso adulto hoje, no atendimento de parada cardiorrespiratória. E a bonequinha vai ser para demonstração do atendimento às crianças. Então, se atentem aí e compartilhem, tá? Sejam bem-vindos, quem tá entrando aí. E eu vou começar por um assunto, um dos assuntos mais importantes, que é a questão do infarto agudo do miocárdio, né? Só para vocês saberem, eu trouxe alguns dados para vocês entenderem a gravidade de tudo isso. Então, no Brasil, há 40 mortes a cada hora por doença de coração, por doenças cardiovasculares, infarto, insuficiência cardíaca. As doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil. Então, a gente falou na última live de cuidados paliativos e a gente viu a importância dos cuidados paliativos para os pacientes cardiopatas, né? Então, doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil, acima até mesmo do câncer, né? Muitas pessoas acham que o câncer que domina, mas não. As doenças cardiovasculares são as que mais matam, tá? Marcos, não tá aparecendo aqui para mim. E em 2018, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou o Setembro Vermelho, né? Então, para fazer a celebração do Dia Mundial do Coração. Então, a gente vai falar esse mês, setembro amarelo, que é a questão do suicídio. A gente vai fazer até uma live junto com o Douglas no final do mês. E Setembro Vermelho foi lançado em 2018 pela Sociedade Brasileira de Cardiologia para chamar a atenção da população da importância da prevenção das doenças cardiovasculares, onde a gente pode fazer muitas ações para evitar essas doenças como o infarto, né? Então, como que a gente pode prevenir? Com atividade física, melhorando a nossa dieta, controlando, fazendo os exames anualmente de rotina para a gente saber quanto está o nosso colesterol, nosso triglicérides, tudo isso é muito importante. E no Brasil, de atendimentos de urgências de doenças cardiovasculares, 82%
em unidade de emergência. Esse número acaba sendo até maior do que procedimentos agendados da cardiologia. Então, para quem está entrando, boa noite. E na pandemia, né? Como que ficou a questão das doenças cardiovasculares? Né? Então, houve o aumento de 31% das mortes por doenças cardiovasculares durante a pandemia. Né? Mais de 19 mil mortes são devido ao infarto ou parada cardiorrespiratória. E o que alertou a sociedade brasileira, não só do Brasil, mas associações de cardiologia do mundo inteiro, é que aumentou muito o número de mortes de infarto, né, e de outras doenças cardiovasculares no domicílio, né, e diminuiu muito as entradas de pacientes por pronto atendimento com infarto ou derrame, né? Então, isso é um alerta para nós. E hoje a gente sabe que os hospitais estão preparados tanto para o atendimento a pacientes com outras doenças que não seja o coronavírus. Então é muito importante a gente ter isso na nossa cabeça, né? Que a gente precisa sim, em caso de sinais de infarto, que é aquela dor do peito, que irradia para o ombro, para o braço, né? Que a gente precisa sim procurar um serviço médico para fazer os exames necessários para saber se é infarto ou não, tá? Então, durante a pandemia diminuiu 70% dos atendimentos de infarto agudo do miocárdio nos pronto atendimentos. E isso também aconteceu tanto nos Estados Unidos como a Itália, a Espanha. Então, assim, é muito importante a gente ter a prevenção, a gente saber qual é o atendimento de primeiros socorros para o paciente que às vezes está em parada cardiorrespiratória na nossa casa, às vezes é o nosso pai, a nossa mãe, né, um conhecido, alguém na rua que a gente vê caído na rua de repente. Então a gente precisa saber como dar esse atendimento a essas pessoas, tá? Pela Organização Mundial da Saúde, 17 milhões de pessoas morrem por doenças cardiovasculares no ano, sendo 360 mil pessoas morrem aqui no Brasil. Então é muita gente. De todas essas pessoas, 40% são mulheres, então as mulheres têm aí aumentado o índice de mortes por infarto ou por parada cardiorrespiratória. Por que que as mulheres têm morrido mais por infarto, né? Por essas doenças agudas? Porque aumentou o estresse da mulher, então a mulher hoje em dia ela precisa trabalhar fora, chega, cuida da casa, cuida dos filhos, do marido, então toda aquela questão, aumento de estresse, né? Aumento de peso também, por questões às vezes hormonais, né? O fumo também, que o número de fumantes às vezes é maior em mulher. Então, 200 mulheres por dia morrem por infarto agudo do miocárdio. Então, é muita gente, né? Uma das causas também que contribui para essa morte de mulheres é o anticoncepcional. A gente sabe o quanto o anticoncepcional está ligado com doenças do coração e como trombose venosa. Então, isso contribui também. Cada vez as mulheres tomam anticoncepcional mais cedo, né? O cigarro também. E isso são dados do HCOR, o Hospital do Coração aqui de São Paulo. Então, é muita gente e por isso que a gente precisa disseminar esse atendimento e a prevenção também dessas doenças cardiovasculares. Oi, Mazezinho, oi, Ronaldo, oi, Zildinha, sejam bem-vindos. Maria Igarace, o meu marido, sejam bem-vindos. Ô, Mazezinho, você colocou aqui, não prestar socorro é crime? Qual a importância do conhecimento em primeiros socorros? A importância, Mazezinha, é a gente conseguir agir imediatamente enquanto chega algum serviço especializado no atendimento que a gente vai ver aqui, né? Então a importância, todos nós
precisamos ter conhecimento do básico. E quando a gente fala de básico, a gente, depois eu vou falar um pouquinho das crianças, a gente vê que a prevenção é tudo. E muitas vezes a gente peca em achar que o básico não é necessário, mas o básico são medidas eficazes para evitar piora nos atendimentos, tá bom? E não prestar socorro é crime? Depende, Mazezinha, né? Se você tá na rua e não prestar o socorro, não vai ser considerado como crime. Mas, por exemplo, nós no hospital ou com o nosso conhecimento técnico, a gente precisa sim dar esse atendimento, tá? Oi, Ronaldo, manda um abraço aí para sua família. Então, assim, como que a gente identifica uma parada cardiorrespiratória, né? Então, a gente identifica quando a gente mexe na pessoa que desfaleceu na nossa frente e essa pessoa não responde, né? Você pergunta, fulana, a pessoa não te responde. E quando a gente escuta, então é como se deixa eu pegar aqui meu urso. Então vamos aqui simular, tá bom? Deixa eu deixar a bonequinha aqui paradinha. Deixa eu ver se ela fica. Então, assim, é como se o meu Garofreudo, o meu urso, fosse o meu ser humano, tá? É que a enfermeira aqui não tem aquele tronco bonitinho, com um rostinho, tronco. Então, eu trouxe meu urso, mas só para ilustrar o que vocês precisariam fazer em casa, tá bom? Então, alguém desmaiou lá na sua casa. Eu vou até levantar aqui, gente, para eu alcançar aqui o urso, tá? Deixa eu ver aqui como que eu tô. Ronaldo, já vou responder sua pergunta, tá bom? Quais são as prioridades no atendimento? Então, você tá na sua casa, alguém cai no chão duro, né? Você vai lá na pessoa e vai falar, Garofreudo, o meu marido tá dando risada, Garofreudo, e ele não responde. Você vai escutar a respiração dele. Ele não respira. Nessa hora, o correto é chamar a ajuda do SAMU, então 192, você vai lá, fala onde que é a sua casa, fala o que está acontecendo e nesse momento, como primeiros socorros, você vai começar as compressões cardíacas. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela pede para que a gente priorize o início das compressões cardíacas, porque sim, tem estudos que mostram que ela pode salvar uma pessoa em parada cardiorrespiratória, tá? Então, a gente vai começar as compressões cardíacas. E como que a gente vai fazer isso? O ideal é que a pessoa esteja numa superfície rígida. Então, por exemplo, se o Garofreudo estivesse no sofá, desmaiado, eu ia ter que colocar ele no chão, que é mais rígido, para ter uma base melhor para nossas compressões cardíacas, tá? Daí, qual o local onde você vai fazer essas compressões cardíacas? Depois de ter chamado ajuda. Na linha do mamilo do paciente ou da pessoa que tiver, tá? Nas mulheres pode ser um pouquinho mais abaixo do peito. O ideal é que seja em cima do osso que a gente tem aqui entre o peito, que é o externo, tá bom? Então, aqui no Garofreudo, imagina aqui a linha dos mamilos do Garofreudo, coloco a palma da minha mão sobre o peito dele, coloco a outra em cima e eu tenho que ficar ereta, então vocês notam que a minha coluna tá reta, né? E eu vou colocar toda a minha força nas minhas compressões. O ideal é que seja em torno de 5 centímetros para dentro do peito do paciente, tá? Então a gente começa. E também o ideal é que seja de 100 a 120 compressões por minuto. Então, quando você tiver um tempinho aí, você já treina na sua casa, porque o condicionamento físico tem que estar bom, tá bom? Então, daí a gente já começa a fazer as compressões, assim, bem forte, não dobrando o braço, não deixando frouxo, sempre reto e
colocando o peso do seu corpo sobre o paciente e contando sempre. Então, imagina que em 60 segundos você vai ter que fazer mais de 100 compressões por minuto. O ideal é 120 no mínimo. Então, de maneira rápida, sempre fazendo a compressão, tá? O ideal é que isso seja feito até o momento que o socorro vai chegar na sua casa. Então, paciente não responde, não respira, chama ajuda, a gente faz até o sinalzinho de telefoninho, chama ajuda 192 e começa a compressão cardíaca em cima de uma superfície rígida, né? A respiração boca a boca não se é mais usada, né? Para atendimento de parada cardiorrespiratória para leigos, que a gente chama, né? Que é fora do ambiente hospitalar, ela não se usa mais. Mas a nível de conhecimento, caso seja seu marido, sua esposa, né? Então, você pode sim fazer. Daí, como que vai ser a proporção? Vão ser 30 compressões para 2 respirações boca a boca. Mas, lembrando, isso não é uma obrigatoriedade. Por exemplo, se você está na rua e acontece da pessoa cair, não responder, não respirar na sua frente, você não vai fazer a respiração boca a boca. Você vai priorizar as compressões cardíacas, porque elas mostraram em estudos que elas sim ajudam na sobrevida do atendimento do paciente que está nessas condições, tá? Ronaldo, eu respondi suas perguntas, você perguntou aqui, deixa eu ver. O Ronaldo, o que seria correto? Tentar usar os primeiros socorros e chamar o SAMU ou pegar a pessoa e levar um hospital? Quanto tempo temos para agir? Tá, vamos lá então. Então, o correto seria fazer esse primeiro atendimento em casa. Muitos casos de falecimento de infarto que a gente vê muitas vezes porque a pessoa pegou a pessoa desfalecida, colocou dentro de um carro e levou para o pronto atendimento. E não fez as compressões cardíacas, né? Então, em estudos mostraram que isso aumenta sim o risco de morte da pessoa, tá? Eu não estou eliminando aqui que você vai fazer tudo isso, o SAMU vai chegar e a pessoa não vai falecer. Pode acontecer sim, mas estudos da Sociedade Brasileira de Cardiologia têm mostrado que se você faz esse atendimento precoce, a pessoa tem muita chance de sobrevida, tá bom? Ronaldo, quanto tempo temos para agir? Se a pessoa fica em parada cardiorrespiratória no mínimo em 10 minutos, quando a gente está em atendimento já hospitalar ou do SAMU, a partir dos 10 minutos acima, a pessoa já corre o risco de ter muitas complicações pós-parada, tá bom? Às vezes é um coma, às vezes problemas cardíacos. Então, assim, o ideal é que acontecendo a gente já faça uma ação imediata para evitar isso, tá bom? Deixa eu ver a Mazazinha aqui. Qual a importância de ter uma caixa de primeiros socorros? Uma caixa de primeiros socorros, Mazazinha, vai te ajudar muito a questão de curativos, a questão de medicações para controle de dor, né? Então, eu aqui em casa, eu tenho uma caixinha que eu chamo de farmácia, então nela a gente tem os principais remédios, seja para dor, para dor de estômago, a gente tem termômetro, a gente tem material de curativo, soro, gaze, micropor. Então, esse básico é importante você ter, principalmente se você tiver criança ou idoso em casa, tá bom? A Ana que me emprestou a bonequinha, tá assistindo. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada aqui, ela vai me socorrer já já. Deixa eu ver que a Mazazinha tá perguntando aqui. Numa madrugada dessa, senti que minha pressão abaixar,
que minha pressão abaixava cada vez mais e tudo girava muito rápido. Qual seria os primeiros socorros nesse caso? A gente vai até falar, Mazezinha, a questão do desmaio, né, da pressão baixa, né? A pressão baixa, o ideal é que você beba líquido, né, de preferência água, que você coloque um pouquinho de sal na boca e que você coloque as pernas, deite, né, na cama e coloque as pernas para cima para aumentar um pouco a sua pressão, tá bom? O Ronaldo tá falando aqui, eu perdi um tio assim, foi minha irmã que levou até o SUS. Eu também tenho alguns familiares, então por isso que é importante a gente disseminar, né, esse atendimento. Até aqui tudo bem, então eu trouxe um pouquinho da questão da parada cardiorrespiratória, né, que pode acontecer em qualquer lugar, né, na nossa vida, com pessoas que a gente conhece. Mas, Zezinha, qual é a importância de ter aulas de primeiro socorro? Mas, Zezinha, eu acho que são aulas, assim, fundamentais desde a criança, sabe? Porque primeiros socorros a gente vai aprender a prevenir e também a como atuar naquele caso de estresse, né? É muito importante a gente tentar manter a calma nesses momentos, né, de estresse, de atendimento. Então, muito importante. Outro assunto muito importante também a gente ter conhecimento é a questão da prevenção de incêndio ou o que fazer em caso de princípios de incêndio, né? Eu acho que isso também é fundamental e a gente pode prevenir vários outros acidentes domésticos e em outras instituições, tá bom? Outro assunto que eu trouxe aqui para vocês é um pouquinho sobre a importância dos primeiros socorros para as crianças, né? Esse ano, a Secretaria Nacional da Saúde, Nacional da Criança e Adolescente, Políticas das Mulheres, eles se uniram para fazer um manual de prevenção aos acidentes domésticos, como se fosse um guia rápido de primeiros socorros. Depois eu posso até compartilhar com vocês. Eu peço para a Gabi compartilhar o arquivo com vocês, tá? É um arquivo que é uma cartilha que eles fizeram, que quando a gente olha assim, a gente acha besteira, né? Mas, só para vocês terem um pouquinho de dados, tá? Cerca de 630 mil crianças morrem por ano vítimas de acidentes no mundo. Isso em 2008, esse número aumenta cada vez mais. Em 2015, 2.441 mortes de crianças de 0 a 14 anos no Brasil por acidentes domésticos. Então, quando a gente vê uma cartilha dessa sendo feita, a gente acha assim, nossa, mas quem não sabe o que evitar numa casa que tem criança, não deixar a panela com água quente perto, colocar grade nas janelas do apartamento. Mas esse ano a gente viu acidentes domésticos com crianças, assim, que a gente ficou abismado, né? Então, assim, é simples, é rotineiro, sim, né? Mas de muita valia. Essa cartilha tem 2 focos, que é a questão da prevenção e também fala dos primeiros socorros com crianças, tá bom? E eu trouxe aqui para vocês, que eu acho que é super importante a gente também trazer esse assunto, não só sobre o atendimento ao adulto, mas também à criança, tá bom? Cerca de 1.440 crianças morrem devido a acidente de trânsito. Então, olha aí, né? Muitas vezes a gente vê as mães, os pais ou os responsáveis andando na rua com a criança solta,
né? E a gente sabe que criança é muito espontânea, qualquer coisa que pensa já vai mudando. Então, assim, a importância de manter essas crianças seguras, sempre do nosso lado. E no Brasil, mais de 100 mil internações no SUS acontecem de crianças devido a acidente. Gente, é muito alto esse número, né? E a gente tem aqui que 90% dos acidentes com as crianças podem ser evitados com medidas simples, porém eficazes, né? Então, assim, o simples, mais uma vez, sendo super importante para a gente poder dar o atendimento e evitar tragédias com crianças, né? Então, eu trouxe também aqui algumas medidas do que fazer com as crianças em alguns casos, tá bom? Eu trouxe aqui a questão do engasgo. Eu vou até pegar aqui a bonequinha que a Ana me emprestou para já ilustrar aqui essa parte, tá bom? Então, o que é o engasgo, né? O engasgo ocorre quando algum alimento ou algum objeto bloqueia as vias respiratórias da criança, né? Ou da pessoa adulta, impedindo a respiração. Se a obstrução for parcial e a criança conseguir falar e respirar parcialmente, a gente precisa estimular ela a tossir, né, para ajudar aquele material ou aquela comida a sair. Então, se a criança está consciente, ela consegue tossir, a gente pede para que ela tussa cada vez mais para expelir o que está causando o engasgo. Caso a obstrução seja total, o que é isso? Quando a criança ou a pessoa não consegue respirar de maneira nenhuma e ela fica fazendo aquele sinal, tipo, a pessoa começa a ficar roxa, a boca começa a ficar roxa, a gente então precisa fazer o que a gente chama de manobra de English, né? E o que é essa manobra de English? Acho que vocês já devem ter visto que é quando uma pessoa abraça a outra. E aqui em cima... Ai, deixa eu subir aqui, gente. De novo. Tá parecendo aí, Bra? Então, o que é a manobra de English? Né? É aquele J que você vai fazer na outra pessoa que tá engasgada com a sua mão, de baixo para cima, né? Embaixo aqui do osso do externo, então um pouco acima do umbigo. Você vai fazer você vai colocar a mão abraçando a pessoa assim e vai fazer um J, como se você estivesse empurrando o que tá causando esse engasgo para fora, tá? Então, como vai ser na criança? Eu vou pegar a bonequinha aqui, tá? A bonequinha. Finge que ela é uma criança acima de 2 anos. Então, a gente vai pegar a criança no nosso colo. A gente vai abraçar essa criança, a gente vai colocar a mão assim em cima do umbigo dela, vai apoiar a outra e vai forçando, fazendo o J. Isso é a manobra de English, pode ser feito tanto em criança como em adulto, tá bom? Se a criança estiver respirando, conversando com você depois que ela soltou, você vai colocar ela de ladinho e vai tentar acalmar a criança, tá bom? Agora, você fez a manobra, viu a boquinha dela, tá lá ainda e a criança está desacordada. O que você vai fazer? Você vai prestar o atendimento à parada cardiorrespiratória para a criança. Não fique em choque, isso pode acontecer. Então, se for uma criança acima de 2 anos, você vai pegar o dorso da mão, naquela mesma linha dos mamilos que eu mostrei para vocês no garofreudo, vocês vão fazer as compressões com o dorso da mão, assim, ó, igual eu tô fazendo, tá? E nessa hora, gente, antes de começar as compressões, chama ajuda, tá? Chama o SAMU antes disso e fique fazendo compressões, tá?
Ai, Simone, é um bebezinho, assim como essa bonequinha que engasgou, né? Como que você vai fazer? A criança não consegue tossir, né? Então a criança tá engasgada, né? Tá ficando roxinha. Você vai pegar essa criança aqui no antebraço. Ó, Gabi, aprende aí. Se é que você já não sabe, eu acho que você já sabe que você é uma ótima mãe. Você vai colocar a criança no antebraço, vai deixar a boca mais ou menos abertinha, a bonequinha até tem uma boquinha abertinha, gente, olha, é perfeitinha. Vai deixar a boca abertinha do bebê e vai o quê? Dar 5 tapinhas nas costas pro bebê soltar ou o leite ou a papinha, o que ele tiver engasgado, tá bom? E vira. Ele voltou ao normal? Ótimo, lateraliza e tenta acalmar o bebê. Não voltou ao normal? Continua, tá bom? E nessa hora, gente, pede ajuda sempre, tá bom? Ou você pede ajuda, ou nesse caso, se você tiver acompanhado e conseguir, leve o bebê também pro hospital, tá? Deu para entender mais ou menos com a ajuda aqui dos nossos figurantes hoje? Deixa eu ver aqui. A Mazezinha agradecendo, imagina. A Gabi, tô de olho, já vi muito, mas com você tá ficando bem mais fácil entender. Com a bonequinha aqui também fica bonitinho, né? Então, gente, esse é o atendimento para criança, tá? Então, criança, daí a criança engasgou, não voltou a respirar, você chamou ajuda. Como que você vai fazer atendimento no bebê de cardiorrespiratório? Você vai usar os seus 2 dedos aqui, os 2 dedos numa superfície rígida, mesma coisa, tá? Vai ver o mamilo aqui da criança, no meio do peitinho dela você vai fazer as compressões com os 2 dedinhos. Gente, eu nunca quero viver isso porque eu não sei se eu teria psicológico, mas olha isso, você vai ficar fazendo aqui o atendimento até chegar uma ajuda com os 2 dedos, tá bom? Ó, o Wilson entrou aí. Ô, Wilson, tudo bem? Você tá vivo? Então, assim, só para ilustrar, no adulto, superfície rígida, não responde, não respira, chama ajuda, compressões cardíacas, no mínimo de 100 a 120 por minuto, até chegar ajuda. Na criança, acima de 2 anos, então, ela não responde, não respira, tá desacordada a criança, palma da mão sobre a linha mamilar, tá? Então, a linha dos mamilos e... tá com a bateria baixa. E compressões em cima do peito, tá? Criança, bebezinho, abaixo de 2 anos, vai fazer então com os 2 dedos no mesmo local, continuamente até chegar ajuda, tá bom, gente? Essa é o atendimento a engasgo, né? Com a criança, então, os tapinhas nas costas. Se ficar desacordado, a gente faz o atendimento da parada, tá bom? Deixa eu deixar aqui. Deu para entender, gente, um pouquinho desse atendimento? Trouxe aqui o Garofredo e a bonequinha só para ilustrar, tá bom? Então, esses são os principais atendimentos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre queimaduras, como prestar atendimento em caso de queimadura, né? A gente costuma lembrar que antigamente a gente colocava em caso de queimadura, né? A gente colocava pó de café, açúcar, mas não, a gente não vai fazer isso. Então, queimadura são classificadas em 3 estágios. Primeiro grau, que é aquela queimadura superficial, né? Então, vai danificar só um pouquinho ali da camada mais externa da pele. Tem a de segundo grau, que já é um momento que tem um inchaço maior, gera bolhas. E terceiro grau de queimadura já é quando aparece, então, o tecido do músculo, aparece osso, fica escurecida ou esbranquiçada. E no terceiro grau de queimadura, geralmente o paciente não vai, a pessoa não vai sentir muita dor no momento que ele se queimou. A dor vai vir
muito depois, tá bom? E o que a gente precisa fazer em casos de queimadura domiciliar? A gente então vai sempre lavar essa região com água corrente, né? Ou também com água corrente o mais rápido possível e encaminhar essa pessoa o mais rápido possível para um atendimento hospitalar, tá bom? A gente nunca pode colocar nenhum tecido, a gente não pode colocar tecido sobre a queimadura, a gente não pode colocar nenhuma substância como pó de café, como açúcar. O ideal é que tire os anéis, corrente, tudo que a pessoa tiver de metal também, né? E, por exemplo, caso a criança ou o adulto esteja pegando fogo, a gente precisa fazer com que ele role no chão para apagar esse fogo, né? E a gente pode até cobrir essa pessoa com cobertor molhado, né? Para abafar o fogo dela. Tá? Então, esses também são os primeiros socorros quanto a queimaduras, né? Então, nunca aplique nada, sempre lave com água e sabão e encaminhe a pessoa diretamente pro serviço de atendimento hospitalar, tá bom? A Ana tá mandando beijo. Beijo, Ana. Obrigada por você estar aqui. O Ronaldo tá perguntando, mel ou babosa? Também não? Também não, Ronaldo. Não, porque o médico vai precisar avaliar, tá? Em alguns curativos, em algumas lesões de pele, a gente usa muito mel, a gente usa muito babosa. A babosa é o aloe vera, né? Tem alguns artigos científicos mostrando a eficácia da babosa, né? Mas assim, em caso de queimadura, não. Água corrente, leva a pessoa para o hospital, para o médico avaliar, ver o que vai ser o tratamento indicado, tá bom? Intoxicação. O que fazer quando acontece intoxicação com crianças, principalmente quando e como que o que é intoxicação? É quando a gente ingere ou algum líquido ou inalado ou alguma substância que tem contato com a pele, né? Alguns exemplos que a gente vê em casa, intoxicação por plantas tóxicas, né? Muitas vezes a gente não sabe se a planta que a gente tem é tóxica ou não para a criança, principalmente. Alimentos contaminados, produtos de limpeza, muitas vezes que fica no chão, a gente acha que a criança nunca vai mexer e mexe, né? E bebe soda, inseticida. Então, a gente tem que sempre pensar que a criança é inteligente, sim, ela é esperta, sim, mas ela também é curiosa e a gente não pode bobear nisso. Quantas casas a gente entra e vê produtos de limpeza no chão, sem identificação e com criança em casa? Então, assim, a gente, com medidas simples, a gente previne de maneira eficaz. A gente tem que sempre pensar nisso. Então, o que pode causar intoxicação, seja na criança ou na pessoa? Salivação abundante, vômito, diarreia, convulsões, asfixia, tontura, sonolência. Então, o que fazer em caso de intoxicação? Leve o mais rápido possível a criança ou a pessoa para um pronto atendimento. E é importante a gente tentar ver qual que é o causador dessa intoxicação. Tomou cândida, tomou soda cáustica, comeu alguma planta que eu tenho em casa. Então, é sempre importante a gente ter esse agente causador para falar para o médico se a gente souber, tá bom? Tem um disque intoxicação nessa cartilha que eu trouxe para falar com vocês. O atendimento é 24 horas. O telefone é 0800 722 6601. Né? Então, para quem quiser, tiver dúvida, pode ligar nesse 0800, de atendimento é 24 horas por dia, tá? Hemorragias, o que a gente faz em caso de hemorragia? Né? Se for uma hemorragia leve, a gente pode fazer um curativo não tão apertado, que a gente chama como compressivo.
Mas se for uma hemorragia alta, então a gente precisa sim fazer um curativo compressivo, tentar estancar, apertando aquele local, né? Geralmente, hemorragias grandes, assim, são às vezes que são afetadas artérias, então a gente precisa tentar estancar, apertar ao máximo desse sangramento, fazer um bom curativo e levar a pessoa ou a criança para o pronto atendimento o mais rápido possível, tá? Para que a pessoa não perca muito sangue, tá? Ah, Gabi, ótimo, você colocou o telefone. Ó, isso aí é o atendimento para intoxicação, tá, gente? E desmaios, acho que a Mazezinha estava quase falando ali que ela sentiu assim uma pressão baixa, quase chegando um desmaio, se é que não desmaiou, né? Então, o que são desmaios? São quedas causadas por estado de inconsciência, né? Repentina. Então, na criança, ela pode acontecer devido ao calor, desidratação ou esforço físico também, né? Longos períodos sem ingerir alimentos, cansaço e emoções muito fortes, né? Então, no momento que a criança começou a desfalecer, né, a gente precisa tentar segurar essa criança ou essa pessoa, colocar no local ou numa cama ou numa cadeira, acomodar essa pessoa, afrouxar toda a roupa, né? Se a gente tem um aparelho de pressão, se for um adulto e a gente vê que a pressão está super baixa, então coloca no chão deitado, ergue as pernas para ter esse retorno venoso, para ajudar. Se a pessoa desmaia e retorna, tenta dar água para ela também ir se hidratando, manter o ambiente ventilado, não deixar as pessoas tumultuarem e também chamar o serviço de atendimento, tá? Tem alguns médicos que gostam de depois, futuramente, ir vendo qual é a causa desse desmaio, né? E é importante, então, ter essa ida ao pronto atendimento, tá? Convulsões, como que a gente vai atender aquela pessoa que está convulsionando da nossa frente? Um dia eu estava trabalhando na empresa, eu estava na portaria, eu só escutei o pac, o boom no chão e era um porteiro que trabalhava comigo e a gente não sabia, mas ele tinha caso de convulsão o bom é que eu já estava no curso de enfermagem, então eu já sabia o que fazer. Mas o que a gente deve fazer em caso de convulsão, né? Então, se a pessoa está tendo aquelas contrações violentas, às vezes ela pode soltar muita saliva, às vezes a pessoa pode ter movimentos involuntários dos braços e das pernas, tanto para dentro ou para fora. A pessoa também pode urinar sem ela estar percebendo, a pessoa pode defecar e não tá vendo. Então, isso a gente chama de convulsão. E o que a gente vai fazer? A gente vai deitar essa pessoa, a gente vai vai deitar essa pessoa, então minha pessoa, tá? A gente vai lateralizar a pessoa e a gente vai segurar a cabeça dela para ela ficar de lado. A gente não usa mais colocar a mão na boca para tirar a língua, isso não pode mais porque a gente corre risco da pessoa morder o nosso dedo, tá? Se for homem e tiver com gravata, por exemplo, a gente vai tentar tirar ou soltar a gravata, afastar todos os móveis que podem dar risco para essa pessoa, tá? E chamar o serviço de emergência, então também chamar o SAMU ou os bombeiros para que eles possam dar atendimento a essa pessoa, tá? Existem vários porquês da pessoa ter convulsão, às vezes pode ser só uma crise de epilepsia parcial, que é alguma parte do corpo, alguma parte do cérebro que está mandando uma descarga elétrica para alguma parte específica, pode ser generalizada, que é o corpo inteiro, então a convulsão precisa ser investigada também, tá bom?
E por último, a gente vai falar sobre acidentes com animais peçonhentos. Então, são aqueles acidentes que os sintomas iniciais podem ser dor, alguma marca de picada, vermelhidão, inchaço, pode ter o hematoma, pode ter formação de bolhas no local, né? Se a criança, se foi com a criança, ela pode apresentar também calafrios, pode apresentar febre, vômito, dor na barriga. Então a gente tem que também se atentar a isso e também acionar o serviço de emergência no 193 ou 192 ou levar essa criança também para o serviço de emergência. E o ideal é que a gente lave esse ferimento enquanto a gente está em casa com água e sabão. A gente nunca deve espremer ou apertar o local, nunca deve fazer um torniquete, né, que é apertar a parte de cima ou a parte de baixo para o veneno não subir. Então a gente não deve fazer isso. A gente deve sim logo levar essa criança ou essa pessoa que foi picada, que teve um ataque de animais peçonhentos pro serviço médico, tá? E também, se a gente vê a aranha que foi, vê a cobra que foi, isso é muito importante, porque daí o médico vai saber qual soro que eles vão usar para ajudar a não disseminar essa substância tóxica, tá bom? Bom, eu acho que é isso. Eu trouxe aqui os principais atendimentos e só lembrando também, né? Eu acho que eu respondi todo mundo. Deixa eu ver aqui, a Mazezinha estava agradecendo. A Ana também, obrigada Ana, obrigada Ronaldo, obrigada a todos vocês que participaram. E esses são alguns assuntos mais importantes que eu acho que a gente pode atuar assim como prevenção, né? A importância de conhecer esses primeiros socorros para a gente tentar trazer o conforto, né? Uma melhor condição de atendimento para quem a gente está ali atendendo. Depois eu compartilho com vocês essa cartilha, tem muita prevenção de acidentes domésticos, principalmente para crianças, tá bom? E eu acredito que foi um tema muito gostoso aqui com os nossos bonecos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar para mim no particular, tá bom? Eu tô aqui para tentar trazer informação, orientar vocês. Semana que vem é o Douglas, nosso amigo psicólogo, que estará com vocês. E esse mês, gente, dia 30, a gente vai falar um pouquinho sobre o mês de setembro amarelo, mês da prevenção e discussões sobre o suicídio, né? O suicídio tem aumentado cada vez mais, tanto em adolescentes como idosos. Então a gente vai trazer algumas informações e a gente espera que vocês disseminem, né, que dia 30 nós vamos ter essa live para que a gente possa tentar ajudar mais pessoas que estão ao nosso redor, que é um assunto que muitas pessoas não gostam de falar, mas é muito importante porque o suicídio hoje é uma causa de saúde pública, né? Então a gente tem que ter esse cuidado com todo mundo, tá bom? Obrigada por vocês terem participado, ficado aqui comigo durante essa noite. Qualquer dúvida que tiverem, podem mandar para mim, tá bom? E obrigada, viu? Fiquem com Deus, compartilhem se vocês gostaram, tá? Ana, obrigada pela sua linda bonequinha, meu bebezinho e o Garofredo. Até a próxima, viu? Ela tá super cheirosa. Tchau!